Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor, sejam todos muito bem-vindos aí, São Paulinos, São Paulinas, torcedores e torcedoras de outros clubes também, tá? Como sempre, sejam muito bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Big, deixa o like, compartilha o nosso vídeo, não esqueça de ativar o sino aí para você receber aí, tá, as notificações quando a gente lançar conteúdo novo, tá? E lembrando que é o seguinte, quando a gente chegar a 5 mil inscritos, nós vamos ter o sorteio aqui dessa luminária aqui do São Paulo. E quando a gente chegar a 10 mil inscritos no canal, nós vamos fazer o sorteio de uma camisa oficial também aqui do São Paulo, beleza? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o jogo de ontem, sobre essa situação aí, mais um capítulo aí da renovação ou não aí do Luan com o São Paulo. E agora o Rogério Ceni já disse que ele não vai jogar enquanto não resolver essa situação, tá? Então o que a gente entende sobre isso? O Luan está se despedindo do São Paulo realmente, pode começar já a pegar suas coisas aí do Morumbi, porque o Luan não vai ficar. Por que que eu acredito que ele não vai ficar? Horas. Veja bem, o Rogério Ceni, né, que para mim posa sempre de bom moço, sempre do sábio, o inteligente, que para mim de futebol ele não entende nada, cara. Jogou bola, é bem verdade, mas para ser técnico, para ele falta muito. Tá? Ele não sabe nada de técnico, de armar o time, de dar volume de jogo, de pressionar o adversário. O time do São Paulo é horrível, é um futebol desastroso. E aí quando você vê a estratégia do Rogério, né, e ele vai para a entrevista, e aí os repórteres perguntam para ele o que, que deu errado, ele fala, foi uma das piores partidas do ano, né, nós não agrupamos, não tivemos profundidade. Ora, meu Deus do céu, mas por que que não teve? Quem que treina o time? Quem que é o treinador do time? Aí muitos vão dizer assim, mas o Rogério Ceni não tem grandes jogadores. E o Ituano tem? O São Bernardo tem? O Água Santa tem? Esses times têm grandes jogadores? Não tem, gente. O que tem que entender, o que o torcedor são paulino principalmente tem que entender é o seguinte, que quando o presidente, diretores, defensores do Rogério Ceni, até mesmo o Rogério Ceni em todas as suas entrevistas dizer que a gente não tem um homem de beirada ali, um grande jogador, porque não tem um grande camisa 10, sabe por quê? Não tem, tudo bem, não tem. Mas esses times que São Paulo estão enfrentando, né? Esses times aí que São Paulo está enfrentando, eles têm também? Esses times que São Paulo vem enfrentando, eles têm grandes jogadores? Não tem. Então quem está saindo melhor? São esses times pequenos. Cara, qualquer técnico que vai jogar com o São Paulo sabe o jeito que o São Paulo joga. Qualquer time que vai jogar com o São Paulo sabe o jeito que o Rogério Ceni arma o time, gente. É sempre da mesma forma, da mesma coisa. Chega um camisa 10 no São Paulo, um bom jogador, que pode de repente fazer uma função ali do meio com o ataque, ele coloca o cara na lateral esquerda. Chega um zagueiro, ele coloca na lateral esquerda. Chega um atacante, ele joga para a lateral esquerda. Né? Chega um lateral, ele joga para a zaga. Cara, que improvisações mais malucas. É por isso que é conhecido aí como professor Pardal. São coisas assim inadmissíveis. Eu ia trazer, rapaziada, a entrevista aqui do Rogério Ceni no áudio, né? Eu ia trazer o áudio, não trazer a imagem por causa de direitos autorais, mas eu ia trazer o áudio. Mas aí, galera, é sempre aquele papinho. Com todo respeito, cara, dá nojo de ver sempre aquela conversa, sempre aquele mesmo jeito. Porque a gente teve profundidade, que a gente chutou tantas bolas, que a gente teve não sei quanto por cento de posse de bola. Porque o adversário joga fechado, porque quando enfrenta o São Paulo no Morumbi. Que nada, que joga fechado o quê? O Ituano quase ganhou o jogo do São Paulo ontem, se não fosse o goleiro do São Paulo também. E se o Ituano, se tivesse um jogador um pouquinho mais qualificado no ataque, teria feito pelo menos 2 no segundo tempo, cara. A defesa do São Paulo é uma mãe. Esse sistema defensivo que o São Paulo tem, pelo amor de Deus, que time horrível, cara. E aí vão dizer que é só culpa dos jogadores? Fala sério, cadê o técnico? Onde está a culpa dele também? Ele não sabe armar um time. O time do São Paulo não tem nada. Você assiste o jogo do São Paulo assim, você fala, cara, não tem uma tabela. Sabe, um toque, um dois, aquela coisa básica do futebol, do meio, chegar ali, escorar tocar pro atacante, ele devolver de primeira pro outro. Cara, você não vê isso no time de São Paulo. Sabe o que você vê? É só chuveirinho pra área o jogo todo. Ontem, né, teve uma estatística que o São Paulo jogou 57 bolas. O São Paulo deu 57 chuveirinhos. 57 cruzamentos. Cara, não acertou um.
É horrível. E aí tem gente que defende ainda a continuidade do Rogério Ceni. Olha, gente, mas são 104 jogos. Não dá pra gente defender um treinador desse, porque se fosse qualquer um outro treinador, já teria caído. O São Paulo já teria dado tchau há muito tempo, mas é porque o Rogério Ceni está no cargo só porque ele foi o grande Rogério Ceni como jogador. Ele não está no cargo porque ele é um bom técnico ou porque o São Paulo acredita que ele vai evoluir. Não, não é nada disso. Ali é questão de amizade, questão de ser o Rogério Ceni. Mas quando a direção ela assume isso, correr esse risco de jogar um Campeonato Brasileiro e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, eles não estão nem aí pro torcedor, tanto faz, tanto fez. É deplorável. E o senhor Rogério Ceni assina embaixo. Cara, se o Rogério Ceni tivesse um pouco de dignidade como técnico, o que ele ia fazer? Falou, eu não consigo dar padrão de jogo para esse time. Eu não consigo ser técnico do São Paulo. Tô pedindo demissão. Pronto, cara. Vem outro, faz o que tiver que fazer, traz uma nova esperança. Mas por que ele insiste tanto? Ele quer ver o São Paulo no buraco sem Rogério Ceni, porque ele sabe que com ele não vai a lugar nenhum. Os jogadores não respeitam ele, os jogadores não gostam dele. Os jogadores não conseguem se entrosar com ele. Quando o Rogério Ceni sair de São Paulo, vai ter festa no vestiário. Eles vão escrever frases de adeus no vestiário, tem certeza. Cara, é deplorável. E agora essa situação aí com o Luan, hein? E ontem, após a entrevista, para quem não viu a entrevista ainda, rapaziada, foi perguntado para ele exatamente a questão do Luan, porque o Luan não foi relacionado. E sabe o que ele disse? Não, ele não foi relacionado porque o Luan não está aceitando a renovação de contrato com o São Paulo. Tem divergências aí, né? Entre uma coisa e outra. E é o seguinte, então ele não vai ser relacionado enquanto ele não resolver essa situação. Ou seja, tá dizendo o que pro Luan? Ou você assina, ou você não joga mais aqui no São Paulo. Para mim isso cheira uma ameaça, uma pressão psicológica para cima do jogador, para cima do ser humano. Essa que é a verdade. O contrato do cara vence em dezembro. Só vence daqui 8 meses. Como assim ele não pode jogar? Independentemente se ele vai renovar, gente. Ele está dentro do clube. Ele é funcionário do clube. Ele é produto do clube. Ele é jogador do clube. O senhor Rogério Ceni não interessa se ele não vai renovar. Sabe o que ele tem que fazer? Tá errado esse posicionamento. Ah, mas porque a diretoria tem que primeiro resolver com o Luan tem que resolver com a diretoria. O Luan pode chegar e falar assim, ó, eu não vou renovar, mas eu vou cumprir o meu contrato até o final. Vários jogadores já fizeram isso, correto? Vários jogadores já fizeram isso. E quando o jogador é vendido, e aí fala, ó, ele foi vendido, faltam 6 meses, mas ele vai sair só final do contrato. Só daqui 6 meses. Quer dizer que não vai usar o jogador porque ele já foi vendido? Não, isso não se faz. Ou quando o jogador chega por empréstimo, né, e fala, o jogador vai ficar só 6 meses. Quer dizer que não vai usar o jogador também, porque ele vai ficar só 6 meses? Não, tá errado, Rogério. Esse posicionamento seu tá errado, cara. Seja honesto, seja verdadeiro, não faz isso não. Isso aí tá feio pra você tá queimando a sua imagem, Rogério Ceni. Aquelas pessoas que viviam te chamando de arrogante quando você era jogador, os corintianos, os palmeirenses, os santistas, viviam te chamando de arrogante, nós, são paulinos, defendíamos você e dizíamos que você era honesto, que você era um cara correto, que você era trabalhador, e as pessoas te chamavam de arrogante. Hoje eu mudei o meu consentimento sobre isso, mudei a minha ideia. Essas pessoas têm razão. Hoje elas têm razão se elas fazerem isso, porque é baita de um arrogante, um cara que sempre quer ter a razão, não aceita a opinião de ninguém. E qualquer repórter, qualquer entrevista que ele está, se alguém coloca ele contra a parede um pouquinho, ele já dá uma patada no repórter, como se o repórter não soubesse de nada, chamando o repórter de burro. É isso que ele quer dizer. Ele não aguenta ouvir a verdade. O Rogério Ceni, ele não aguenta ouvir a verdade. Quando ele ouve a verdade, ele explode. Ele quer dizer que ele sabe tudo e as pessoas não sabem de nada. E ontem, mais uma vez, né? Você viu lá quando perguntaram lá do Marcos Paulo, aí perguntaram do Marcos Paulo porque o Marcos Paulo não foi usado. Você percebe no tom da voz dele que ele fala, o que tem de errado, o que tem de anormal, o jogador postou coisas lá nas redes sociais. O jogador foi externar não sei o que lá nas redes sociais. O jogador ficou bravo, foi para as redes sociais. A gente pode conversar, a gente pode isso. Quer dizer, ele fala que não tem rusgas, não tem mágoa, não tem bronca com isso. Quer dizer, ele falou que isso aí é um assunto ultrapassado. Se fosse, ele nem comentaria isso.
Ele falou que o Marcos Paulo errou, que o Marcos Paulo agiu de forma errada por ter ido nas redes sociais, então ele nem comentaria isso. Né? Se já está tudo certo entre o Marcos Paulo e ele falaria, ó, esse assunto já está superado, nem vou comentar então, deixa isso para lá. O Marcos Paulo não entrou por conta de uma decisão minha, por escolha minha. Na verdade ele não coloca porque ele não gosta, porque ele vai queimar o cara, porque o cara foi contra ele, porque o cara falou dele nas redes sociais. E quando ele coloca ali o Marcos Paulo em algum jogo 15 minutinhos, né, como ele colocou no agora na final do Campeonato Paulista, é pressão da direção, é para baixar a poeira, é pressão de empresário. Ele não vai colocar, o cara afrontou ele vai mostrar que ele é o Rogério Ceni. Ó, não me afronte, eu sou o Rogério Ceni. Seja qualquer um jogador. E aí os jogadores não enfrentam ele porque ele tem o escudo, ele tem a proteção da direção. Pode sair qualquer um, mas não vai sair o Rogério Ceni. Isso está bem claro. Vamos afundar o barco, mas o Rogério Ceni não vai sair. Vamos para a segunda divisão, mas o Rogério Ceni não sai. Vamos ser eliminados pelo Ituano na Copa do Brasil, mas o Rogério Ceni não sai. Esse é o recado que essa diretoria omissa, esse blogueirinho, esse presidente blogueirinho, esse é o recado que ele dá pro torcedor. Faça o que quiser, Rogério Ceni, pois você vai continuar aqui afundando São Paulo. E dane-se os torcedores. É isso que eles, é o recado isso que eles dão pra gente. Deixa aí nos comentários aí, galera, o que você acha aí dessa situação e mais um capítulo aí, né, do Luan. Então, assim, Rogério Ceni disse na entrevista que enquanto o Luan não renovar, enquanto não resolver a situação, ele não joga. Ele diz assim, né? Enquanto não resolver, ele não joga. Ora, como que se resolve? O Luan renovando. Porque se ele não renovar, o que vai acontecer com ele? É aí que ele não vai jogar mesmo. Se ele vier falar, ó, não vou renovar, vou cumprir meu contrato até o final. Aí, bicho, esquece, aí que ele não joga mesmo. E a partir de agora ele já não vai jogar mesmo. Agora, se eu sou o Luan também, eu chego e falo, ó, eu não vou renovar por isso e por isso. Vou com o meu contrato até o final, até em dezembro, e depois, beleza, eu saio e vou procurar outro clube. Só que eu tenho compromisso com o clube até dezembro, o clube tem que me pagar porque eu sou funcionário, eu vou até dezembro. Então, assim, não quer deixar eu jogar? Vou ficar encostado? Fique encostado, mas vou continuar recebendo meu salário. Horas. O que o jogador está fazendo de errado? Ele está treinando. O próprio Rogério Ceni falou, ele está treinando normalmente, ele vai, é um cara comprometido, é um cara que veio da base do São Paulo. Beleza, ele também não é obrigado a assinar contrato com o São Paulo. Agora, se não quer colocar o cara para jogar também, beleza, também não coloca. O Rogério Ceni tem as preferências dele. Agora, fazer o que fez, colocou o cara na final aí do Campeonato Paulista para dizer que o cara tinha ganhado a condição de titular, larga a mão de ser mentiroso. E sabe por que ele entrou? Porque queria que ele renovasse, queria dar moral para ele. Aí colocou o Jackson Mendes no banco. Isso está provado agora, veio por terra essa mentira. Cara, é safadeza esse tipo de coisa que tá fazendo a direção com o técnico, sabe? Resolveram, assim, queimar os jogadores, os bons jogadores. O jogador discute com o técnico, briga com o técnico, não concorda com o técnico, manda embora, vai tirando. E o técnico vai ficando. Agora, se fosse um técnico que entregasse os resultados, fosse um técnico que fizesse esse time jogar, beleza, vamos falar assim, opa, aí não, hein? Não briga com o técnico não, porque ele tá colocando o time nos eixos. Mas não é, cara. Qualquer um que entrar ali para treinar o time vai melhorar esse São Paulo. Qualquer um vai dar um padrão de jogo. Tá horrível isso aí, pelo amor de Deus. Sabe? E a direção vai colocando pra gente. Eles vão querendo mostrar que eles estão no caminho certo. O São Paulo, gente, tá num abismo. É triste a gente vir aqui falar isso, sabe? É assim, é desanimador você assistir um jogo do São Paulo. Eu confesso pra você, de verdade mesmo, que eu assisto os jogos do São Paulo porque eu tenho o compromisso de assistir, analisar e trazer aqui para vocês as informações. Eu pesquiso por isso, porque eu tenho compromisso com esse canal. Mas não tem nenhum prazer da gente pesquisar nada do São Paulo, porque só tem notícia ruim. E cada dia são mais notícias ruins que aparecem. É triste, né? Galera, deixa aí nos comentários então aí o que vocês acharam aí de mais um capítulo aí. O que vocês acharam aí da declaração do senhor Rogério Ceni? Deixa aí nos comentários. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Sejam sempre muito bem-vindos, tá? Não se esqueça, tá? Quando a gente chegar aqui a 5 mil inscritos, tem o sorteio da luminária. Quando a gente chegar a 10, tem o sorteio da camisa oficial do São Paulo, beleza? Vou ficando por aqui. Quando for à noite aí, a gente traz mais um vídeo aí do São Paulo Futebol Clube. Valeu, galera!
Obrigado aí pela sua participação. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais. Como sempre, tamo junto aí. Vamos, São Paulo! Valeu, galera. Abraço!